noite a todos. Estamos dando início aqui à live dessa noite. Me confirme se vocês me veem, me ouvem bem. Eu vou fazer um pequeno recap do que a gente viu no último encontro dessa Masterclass. A gente fez algumas aplicações usando ChatGPT, Claude, Manus, enfim, a gente fez um apanhado geral aí. Nosso último encontro, a gente fez alguns testes interessantíssimos com o Claude e o GPT para orçar uma casa, né? Para orçar na verdade, uma foto. Talvez Jordana e Thomas vão falar assim, que foto é essa que ele usou? Mas era a propósito mesmo. Eu queria ver a capacidade do ChatGPT e do Claude da LLM de ler dados, né? A gente compartilhou essa foto com o ChatGPT, a gente fez um prompt no Prompt Creator da Consulab, que é um assistente de criação de prompts técnicos, e a ideia nossa era que o LLM olhasse e tirasse um escopo de trabalho a partir dessa única foto. A gente não deu medida, a gente não deu referência, a gente não deu nada. A gente não deu absolutamente nada. A gente pediu que ela olhasse a foto, tirasse um escopo, nós demos a cidade, São Bernardo do Campo, nos desse uma proposta, e depois a gente fez algumas perguntas interessantíssimas aqui para tirar a conclusão. O que a gente conseguiu? Olha bem, o chat GPT, primeiramente, os dois fizeram, né? A gente fez um prompt bem completo através lá do nosso prompt creator, não vou voltar, mas quem quiser veja a aula anterior. É um prompt bem grande que a gente preparou, e aí ele começou a listar, fez todo o escopo técnico, começou a separar orçamento, mão de obra, material, equipamento, orçou essa obra em 9.070. Depois fez uma pequena proposta e fez um pequeno cronograma. Muito simples. Depois a gente jogou isso também no Claude. Qual foi o resultado do Claude? O Claude nos gerou uma proposta bem interessante. A gente achou aqui o escopo muito mais completo, tendo em vista que a gente não deu nada de informação, era só uma foto, e que eles tirassem o máximo de informação possível. O orçamento entre mão de obra, material e equipamento ficou muito próximo. Por exemplo, com um BDI de 15%, o Claude fez em 10 mil e o ChatGPT ficou em 9.070, porém está ainda sem BDI, né? E aí o Claude já fez aqui também todas umas condições de pagamento e tudo mais. Enfim, foi um prompt muito simples. E aí eu perguntei para eles, na sequência, para a gente entender um pouco a visão gráfica e entendimento, quais eram 3 medidas desse projeto, né? Sem a gente informar nada. Então eu pedi que eles me informassem pé direito, altura do peitoril e área em metro quadrado. Fiz a mesma pergunta para os dois. E aí foi bem interessante as respostas, né? Porque o ChatGPT, ele nos falou o seguinte, olha, 2,60, lembra da foto, né? Vocês viram a foto péssima, né? 2,60 mais ou menos 5, e aí ele foi mostrando a lógica dele, né? Aqui no Brasil, tendo em vista 2,50, 2,70, a estimativa do peitoril 90 centímetros, que também não é tão diferente, a estimativa do piso de 22 a 24. E ele fez aqui uma proporção pelas caixas de papelão, enfim, por cerca de outras coisas que ele conseguiu atribuir medidas. Achei bem interessante. O Claude, por sua vez, deu 2,70, tá ali perto ali do GPT, deu 1 metro de peitoril e nos fez praticamente a mesma estimativa de medida. Vocês veem que eles estão muito próximos, né? A única coisa que me fez votar finalmente pelo Claude foi o seguinte: estimativa de piso, né? 22 a 25 metros quadrados, estimativa de piso 22 a 24 metros quadrados, a mesma estimativa praticamente. Só que o ChatGPT, apesar de ter concluído que a metragem era 22 a 24 metros quadrados, ele nos fez um pedido de material de 20 metros de piso. Deu para entender? Ou seja, ele deu um racional de que o piso era de 22 a 25, mas na lista de material só tinha 20 metros quadrados. Então isso aí foi nota 7. E aí a gente foi para o Claude. O Claude, por sua vez, ele concluiu pela foto que era de 22 a 25. Como eu vi isso no chat GPT, aí vim tirar a prova. Tandandandan. Quanto será que ele pediu de piso? Vamos olhar?
30 metros quadrados. 30 metros quadrados. Então, nessa batalha, o ganhador foi o Claude, galera. Foi o Claude. O Claude conseguiu extrair de uma maneira muito prática, de uma maneira muito rápida. E detalhe, sem a gente dar nenhum dado. Imagina dando dado. E aí eu vou finalizar já já para a gente começar a nossa mesa redonda. Mostrei para vocês o futuro, através da ConstruView. E hoje a gente fez alguns testes muito interessantes. Então, ConstruView é o nosso aplicativo da ConstruLab. Já mostrei, a maioria de vocês já viu. E a gente consegue fazer aqui as vistorias digitais e tirar medidas e fazer layouts. E qual é o futuro disso? O futuro disso é você conseguir fazer esse dado digital muito rápido através de uma câmera 360, através de um iPhone, né? Mensurável. Você já ter ali um layout básico. Acabou. Você joga isso dentro de uma IA. Hoje eu fiz uma simulação e a ideia é que isso já esteja automatizado dentro do ConstruView. Você já tira esses quantitativos de imediato. Esse é o futuro. Então você vai fazer uma reforma, você passa o nosso sistema, uma câmera 360, ele já gera a caminhada, ele já gera as medidas e dali você já conversa com ele por voz para ele te gerar essa proposta. E aí, antes de você sair do lugar, se você já tiver cadastrado os seus preços, você já manda a proposta no lugar. Você acha legal? Esse é o futuro da IA. Você já manda a proposta no lugar. O que mais a gente fez? A gente fez no Manus, né? A gente gerou através do Manus toda uma pesquisa de materiais a partir de um estudo que a gente já vinha fazendo. E o resultado foi, a gente publicou um site desse projeto com todas as especificações da fachada jardim e sustentabilidade. Esse site, ele fez uma pesquisa completa de fornecedores, tipo de material, comparação entre eles. Inclusive, ele colocou aqui disponível a documentação para ser feito o download, galera. Essa era dos agentes. Você perdeu aula 1, aula 2, aula 3, você tem que assistir, porque esse é o tipo de comparação que a gente fez. Bom, bem-vindos à nossa aula 4. Vamos conversar com os nossos especialistas da noite, nossos convidados de honra, né? Cada um eu conheci de maneira diferente. Conheci o Thomas antes da IBC São Paulo, Nova Build Conference. O Thomas esteve lá com a gente, palestrando lá junto no painel de startups. Daqui a pouco ele vai falar um pouquinho, a gente vai mostrar um pouco a startup dele. E conheci a Jordana em Londres, na verdade, através de um amigo. Ela estava fazendo uma palestra lá na Digital Construction Week de aplicação de IA no BIM. E assim, a partir de lá, a gente começou a fazer contato. E são duas pessoas que estão, assim como eu, imersas nesse mundo de IA. Imersas, 100% imersos, né? Vive disso já, podemos falar isso, né, galera? Podemos falar que a gente vive disso já. E estamos aqui hoje para trocar algumas ideias importantes do que vem por aí, né? Em termos do que a gente está vendo hoje e do que a gente espera no futuro. Mas o futuro está muito perto hoje em dia. Antigamente, o futuro era 10 anos. Hoje em dia, o futuro é 1 mês, 2 meses, 3 meses. A gente já não sabe mais mensurar futuro. Então, nós vamos começar. Eles se apresentam e depois eu tenho um vídeo aqui do aplicativo do Thomas. Vou começar então com a Jordana. Vou pedir para você. Tudo bem, Jordana? Tudo ótimo. Tá me ouvindo? Estou te ouvindo. Tá bom o áudio? Seja bem-vinda. Tá ótimo, tá excelente. Bem-vinda à nossa Masterclass, tá? A casa é sua. Enfim, gostaria que você se apresentasse para a nossa audiência, quem é a Jordana, e como é que você começou nesse mundo de IA. Fala um pouquinho para a gente. Prazer, todo mundo. Obrigada pelo convite, Alex. Eu sou Jordana de Castro Rosa. Eu sou originalmente de Goiânia. Fiz engenharia civil lá no IFG e fiz 3 anos de arquitetura, nunca terminei. E antes mesmo de terminar a graduação, eu tive a oportunidade de começar a trabalhar internacionalmente. Trabalhei para os projetos da NEOM na Saudi Arábia, e isso abriu muitas portas na minha carreira. Eu tive experiência com data centers, com projetos gigantes, tais como a Oxagon, a primeira cidade industrial lá da Saudi Arábia, para o projeto da NEOM. E em seguida eu me mudei para os Estados Unidos, comecei minha carreira aqui e sempre voltada para BIM. Quando eu comecei esses projetos gigantes com a NEOM, que
até então, hoje, é o projeto mais ambicioso do mundo, eu comecei a interagir bastante com BIM managers, e isso me levou a fazer meu mestrado em BIM Management com a Zigurati, que hoje, inclusive, eu sou professora da Zigurati. Quando eu fiz meu BIM Management, assim que eu terminei o curso, eu fui buscar profissão voltada mais para tecnologia. E acabei me juntando no escritório da Perkins Will, que é o segundo maior escritório de arquitetura do mundo. E lá eu entrei no time de Digital Practice. Então, além de BIM, a gente tinha toda essa questão de implementação de inovação, tecnologia. E assim que a IA se popularizou, né, quando o ChatGPT foi um boom, a gente já começou a desenvolver na casa, dentro da Perkins, ferramentas próprias para a empresa. Então, na época lá que você tinha aquelas IAs fazendo imagens loucas, a gente já estava criando soluções usando essas IAs. E, obviamente, eu mostrei muito interesse por toda a questão, não só de IA, mas de outras tecnologias, tais como Digital Twins, VR, AR, e acabei me voltando mais para a inovação do que necessariamente apenas BIM. E assim que eu comecei a navegar mais, eu comecei a participar de hackathons, que são competições para desenvolvimento de soluções, e eu liderei 2 projetos que foram vencedores de competições, e foram muito inovadores para a época, a gente está falando de 2 anos atrás, a gente criou uma solução, um software que automatizava design, e nessa automatização a gente usava 3 IAs diferentes, uma para a criação das imagens, outra para segmentação, né, basicamente o computador entendendo o que que é a imagem, fornece a imagem, tal como você estava mostrando no ChatGPT, ele compreende dimensões, compreende elementos, e a terceira a gente tinha um processo de similaridade, e combinando essas 3 etapas, a gente automatizava grande parte do design de arquitetura e interiores. A gente ganhou essa hackathon, e depois, em seguida, a gente, nessa de continuar desenvolvendo a ferramenta, a gente encontrou alguns empecilhos, o que levou para a segunda IA, ferramenta de IA vencedora de hackathon, que foi o hoje EcoCraft. Na época a gente chamava de Ecomatic, mas a gente ganhou, se vocês quiserem olhar a solução, chama EcoCraft, com craff.com, e é basicamente uma ferramenta com uma pegada bem sustentável, porque ela permite você traquear, você identificar o carbono embutido que você tem nas suas construções. E aqui eu trago alguns valores bem interessantes que vieram da pesquisa da Autodesk, que a maior preocupação atual da indústria é sustentabilidade e custo. E quando você fala de custo, você está direcionadamente conectado com a sustentabilidade. Então, as duas coisas andam juntas. E são os maiores empecilhos que a gente tem na indústria hoje, não só para empresas de grande porte, porque hoje acaba que meu mundo são as grandes corporações, trabalho hoje para a WSP, que é uma das 3 maiores empresas do mundo de engenharia, mas também se você tem uma empresa menor, o seu custo vai estar muito voltado com carbono. Se você reduz carbono, você está reduzindo custos. E é uma pegada bem interessante. A IA sendo aplicada na sustentabilidade e automaticamente resultando em redução de custos. E essa sou eu. É isso Ah, aí. depois, Vamos falar bastante continuo. dos seus projetos aí. Vamos falar bastante. Você começou na faculdade, é isso? Logo depois da faculdade já integrando com o BIM essas questões da IA. Sim, e depois das ferramentas que a gente desenvolveu, as 2 que eu liderei foram vencedoras, eu busquei me profissionalizar mais em IA, fiz a especialização em IA com o MIT, e esse tem sido meu foco até então. E esse foco começou há 2 anos atrás. Pois é, todos nós. Bom, o Thomas é um pouquinho antes, que eu sei que o É bem Thomas, recente. o Thomas é um pouquinho antes, né, Thomas? Obrigado, Jordana. Já volto com você. A gente vai ter muito o que falar aqui. Bacana a sua visão. O pessoal, acho que todo mundo que já está aqui já me conhece, né? Acredito que sim. Para não correr o risco, vou falar aqui rapidinho. Bom, Alex Lira, engenheiro civil, trabalho com tecnologia e IA. Bom, tecnologia trabalho já há muitos anos, né? Principalmente voltado para infraestrutura, construção, MS Project, IRP, implantação de tecnologia desde o Brasil, ensinava MBA, fui para a Europa, trabalhei na ONU, África, Estados Unidos, enfim. E nos últimos 4 anos tenho focado muito mais em digitalização, geração de dados, e quando a IA surgiu, eu só fiz plugar o que eu já estava fazendo, que era drone, captura da realidade. Hoje, como vocês viram, a gente desenvolve tecnologia, eu ensino IA, ensino em pós-graduação também, e essa é a nossa pegada aqui, junto com essa galera. Agora vamos lá no Thomas. Thomas, fala com a gente.
Vou deixar você se apresentar, depois a gente passa o videozinho. Pode ser? Manda bala. Ah, falar quanto tempo eu mexo com essas brincadeiras entrega um pouco a idade, né? Mas, Pô, até parece, hein, mas, galera? Eu imagino, tudo bem. Vai lá, manda bala. mas prazer, pessoal. Antes de mais nada, queria agradecer aí o convite do Alex de estar participando dessa mesa redonda. Acho que vai ser bem interessante toda essa discussão. Meu nome é Thomas, eu sou formado arquiteto, antes de mais nada. Inclusive, tenho mestrado na parte de arquitetura e urbanismo. Mas eu sempre fui um grande entusiasta, não vou dizer apenas de tecnologia, mas especificamente de programação. Eu programo desde a época do colégio. Por um grande período, isso foi um hobby. Durante a minha graduação em arquitetura, isso sempre foi um hobby. Mas, eventualmente, isso acabou virando profissão, né? Então, quando eu comecei a trabalhar em escritório de arquitetura, eu percebia que, por mais que eu tivesse cursado 5 anos para aprender como fazer bons projetos, pensar no partido arquitetônico e tudo mais, na prática onde eu dedicava tempo mesmo era no trabalho braçal, na documentação do projeto, em um monte de outros tipos de serviço. E isso me fez começar a ponderar se eu não conseguia pegar o uso daquele meu conhecimento que eu carrego aí desde colégio de programação para ver se eu conseguia automatizar algumas rotinas. Primeiro, automatizando coisas simples, tipo, será que eu consigo colocar algumas cotas automático para mim? E até para umas coisas mais complicadas, do tipo, será que eu consigo fazer o cálculo de corte até eu sem ter que fazer na caneta, na época, né? Esse estudo todo e as coisas foram evoluindo. Essa vontade bem grande de automatizar o nosso processo de projeto me levou eventualmente a aprendizado de máquina, que me levou eventualmente a parte de IA num contexto mais amplo até. E hoje em dia eu sou o cofundador de uma startup aqui do Brasil, de São Paulo, chamado Arquigen. E o que ela propõe é resolver projetos de arquitetura através de aprendizado de máquina. Grosseiramente é muito isso que a gente faz. O nosso grande objetivo é ensinar uma máquina a projetar. E acho que nós somos, já estamos virando até dinossauro aí da parte de IA. Nós começamos a montar os nossos próprios algoritmos antes de todo esse hype, antes de aparecer o ChatGPT, antes de algum computador ganhar do Lee Sedol no campeonato de Go e tudo mais. A gente está fazendo isso já desde 2020. E acho que o grande objetivo foi como que nós pegamos um conjunto de algoritmos e ensinamos ele o que é arquitetura e como se faz a arquitetura, né? Como é que a gente descreve esse problema para a máquina e estamos nessa jornada até hoje. Hoje a ArcGen ela se consagra mais, consagra não, né? Mas ela é conhecida mais no mercado da construção e da incorporação, só que a gente atua em diversas escalas, não se limitando apenas a esse mercado, né? Então a gente consegue trabalhar com o setor bancário, com o setor de varejo, setor de data center, setor hospitalar, inclusive. E por que diz que é o algoritmo que nós viemos desenvolvendo, né, até o momento, ele é mais abstrato do que só resolver um projeto da construção e da recuperação. Ele, fundamentalmente, o que faz é um orquestrador de objetos. Então, dado que você tem um espaço, você tem um conjunto de objetos que respeitam um conjunto de regras, como é que eles se organizam entre si? E esse objeto ele pode ser um autoatendimento dentro de uma agência bancária, mas ele pode ser uma maca dentro de uma área hospitalar, como ele pode ser um prédio inteiro dentro de um terreno. Só a regra e a semântica que vai mudando bom, é isso. Grosseiramente, o que nós fazemos é isso. Nós recentemente, né, então, todo esse boom da parte dos LLMs surgiu muito recente, está todo mundo muito empolgado vendo o que dá para fazer. Na ArcGen também está estudando isso, mas o nosso algoritmo, que vocês vão estar vendo, acho que o Alex vai mostrar, ele é mais raiz, né? Ele não necessariamente é integrado com LLM, se bem que a gente tem pesquisas trabalhando nisso, ele é mais em como é que a gente faz uma máquina gerar um projeto com precisão vetorial, né? Mais do que apenas gerar uma imagem de inspiração. E é um prazer, vai ser um prazer estar conversando aí com a Jordana, com o Alex, discutir e compartilhar um pouco sobre esse tema que eu acho tão interessante. Muito bom, muito bom. Vamos mostrar então um pouquinho aqui do ArcGen? Bom, então essa é a nossa plataforma. Esse daqui é uma ferramenta específica para estudos de viabilidade arquitetônica, que é mais direcionado para construtoras e incorporadoras. E o que você pode fazer nela é, tipo, cadastrar terrenos. Isso pode vir de um arquivo de CAD, de um arquivo de Revit. E ele registra na plataforma e o próximo passo é você associar a restrições urbanísticas. Então, se você está em São Paulo, como é que são as regras de afastamento, qual que é o coeficiente de aproveitamento máximo, básico, tem gabarito máximo, não tem, tem questão de como é, não tem, tudo isso você vai dizendo.
E depois você pode dizer o que você quer testar lá dentro, né? Quais são os seus produtos que você quer apartamento de 2 quartos, eu quero apartamento de 1 quarto, eu quero definir quais são os meus pés direitos. E ele vai começar a gerar diversas opções, assim. Ele vai tentar ocupar o objetivo primário dele é esgotar o potencial construtivo, porque o nosso cliente é a incorporadora, mas também você pode começar a identificar algumas outras qualidades de arquitetura também, ver qual que faz mais sentido. Ela, ela vai te dar vários indicadores. A ideia da nossa IA não é para gerar o projeto perfeito, assim, a gente não tem nenhuma ambição nesse sentido, acho que não é nem saudável que isso aconteça, mas é mostrar muito rápido para os usuários que 100 caminhos que ela estudou, 95 não são bons. Mas nesses 5 aqui, eu acho que faz sentido você dar uma explorada e aprofundada um pouco maior. Depois você consegue exportar isso para um arquivo técnico, para um CAD, para um Revit, para um ArchiCAD e continuar os trabalhos. E é isso a nossa plataforma. Então ele está tentando ocupar um terreno com um conjunto de prédios. Ele também já leva em consideração hoje em dia a topografia, leva em consideração é, o desenho do sistema viário, de vagas e tudo mais, que nesse vídeo em específico não aparece, mas a gente tem evoluído. Acho que o grande salto da ArcGen é que não é apenas imagens para inspirar, de fato é um projeto desenhado no CAD com precisão de centímetros, assim. Então, ele vai estar respeitando todas as normas mais técnicas. Muito bom, muito bom. Isso aqui para a gente ter uma olhada, né, de como é que vai ser futuro logo ali, né? A ferramenta do Thomas ainda está, podemos assim, em fase de piloto, né, Thomas? E não está comercial ainda, mas em breve isso vai estar aí, assim como a nossa também, a gente está com desenvolvimentos, vocês viram ali, a nossa tem a visão muito mais de ir para a obra e estar com a informação na mão. Então, hoje mesmo a gente estava com a equipe técnica, vai desenvolver 2 ferramentas que vai ser muito simples ali no ConstruView. Primeiro é o registro de documentos e a IA para estar buscando informações desses documentos. Então, planta, ata de reunião, especificação, isso já vai estar na próxima versão do ConstruView. Outra coisa que a gente vai fazer é a geração de registros automáticos por IA. Então, vai estar na mão do teu supervisor de campo fazer a ata de reunião. Ele já vai falar ata de reunião, diário de obra. Ele clica ali no ConstruView, liga na voz, vai falando, hoje eu fiz isso, fiz isso, fiz isso, fiz isso, fiz isso, fiz isso, fiz isso. Clicou, acabou, já fez o upload no sistema do diário de obra. Ele vai poder fazer upload de fotos, do que quiser. Ou seja, a capacidade da IA no gerar dados é absurda e tudo vai ser uma questão de tempo. Como é que a gente vai juntar essa loucura toda para trazer mais produtividade? Mas vamos para a discussão, que o papo hoje vai ser legal. Bom, tendo em vista que todos já se apresentaram, teve algumas pessoas que não me conheciam, espero que eu fiz rapidamente aqui, mas espero que vocês tenham ouvido a fase que eu me apresentei. A apresentação é longa, se eu vou falar de tudo. Mas, enfim, estamos aqui na área. A primeira pergunta vai ser o seguinte, tá? A dinâmica vai ser, eu vou fazer uma pergunta, inclusive para mim mesmo. Então, eu sou mediador e participante, tá? A qualquer momento, Thomas e Jordana, não fique preso ao seu momento. Quer comentar, quer falar, é só entrar no papo aqui. Não tem muita burocracia, não, tá? Então, a ideia que a gente vai seguir aqui é o seguinte: cada um vai falar na sua experiência o que mais você tem visto de aplicação de IA que gera maior impacto. Aplicações de IA que tem gerado maior impacto. Aí a Jordana, como ela falou, já ela trabalha numa das maiores consultorias de engenharia do mundo. Quando eu trabalhava na UNOPS pela ONU, a gente trocava muita informação, eu esqueci de falar, com a WSP, tinha uma outra também que eu esqueci agora, que prestavam serviço a nível global e é global. Então, pode ter certeza que se tem alguma tecnologia, a WSP já tá ligada nisso. Então, o que é que ela está vendo dos projetos que ela participa, o que tem sido de maior impacto? E o Thomas aí também com a sua visão dentro da startup dele, nos clientes, enfim, na visão dele internacional também. Vamos lá, então vamos começar por isso aí. Vou começar com a Jordana. Jordana, fala com a gente então. Na tua experiência, quais usos têm trazido maior retorno, maior impacto e que a sua empresa tem investido mais? Perfeito. Então, voltando, eu estou na WSP hoje, que é uma empresa de engenharia, mas alguns meses atrás eu estava na Perkins Will, que é de arquitetura. O meu sentimento é que para software, a arquitetura está sendo muito mais afetada por IA do que a engenharia. Engenharia aqui eu falo principalmente instalações, que é o que eu estou fazendo atualmente, os projetos que eu pego são de data centers, e instalações mecânico, elétrico, telecom, plumbing, hidráulica.
E comparando o que eu vi acontecendo na arquitetura e o que eu vi acontecendo na engenharia, a arquitetura está sendo muito mais impactada, principalmente por causa das Gen AIs. Assim como o Thomas apresentou, tem muitas iniciativas usando machine learning para fazer layout, análise de dados, e geração de imagens, vídeos, e como você até mostrou, like, usando o ChatGPT para te dar opções, te dar orçamentos. Então, comparando os dois universos, eu sinto que a arquitetura está sendo muito mais impactada nesse primeiro momento do que a engenharia, pelo menos onde eu estou. Mas dentro da engenharia, que eu vou tentar fazer uma cobertura do que eu tenho visto na WSP, uma das áreas que eu vejo a aplicação de IA muito forte tem sido transportes. E aqui você tem, por exemplo, uma ferramenta muito legal que já está sendo usada, por exemplo, você tem que fazer controle de obra. Você manda um robô, o robô tira as fotos, faz o vídeo e fala para você qual a fase do projeto, como que está a parede, se já está com reboco. E o mesmo está acontecendo nas rodovias. Ao invés de mandar pessoas para a rodovia para fazer relatório de onde está o buraco, onde precisa de um semáforo, eles só estão mandando o carro já automatizado, e isso a Google faz parte. Inclusive, a Bentley estava apresentando o Blinksy, que é um produto deles, que fez parceria com a Google. Então, o próprio carro automatizado já cobre todas as rodovias da cidade, fala onde é que precisa ser asfaltado, onde que tem um buraco, onde que precisa de uma placa, e o impacto disso é muito grande, visto que você não precisa mais de uma mão de obra gigantesca para ir lá e identificar onde precisa ser arrumado ou não. E também na área de transporte a gente vê as cidades inteligentes, vários ônibus já automatizados, carros automatizados. E aqui em Atlanta mesmo você já vê vários Ubers que não tem motorista. Então, transporte definitivamente eu diria que está sendo impactado, não só pela parte de software, mas também pela parte de hardware, robôs. Então, você já vê várias interações sendo implementadas e já não é coisa do futuro. Toda esquina agora você vê um robô. Que fases de projeto você atua na WSP? Oi? Em que fase de projeto que você atua hoje na WSP? Eu tô muito. Meu time é Digital Practice, é BIM, e a gente faz muito data centers. E Projetos para data basicamente a gente center. cobre, como eu tô no BIM, eu dou suporte para toda inovação ou implementação de tecnologia para os designers. Então, eu cubro praticamente todos os clientes, e aí você pode imaginar, são data centers, são clientes gigantes. Para ter um data center, você tem que ser uma empresa grande. Então, a gente está responsável mais pela implementação da tecnologia, encontrando automatizações, mas para nós, muitas das automatizações não necessariamente são com IA. E aí eu falo, as automatizações para arquitetura tinham mais relação com IA do que eu estou vendo hoje na engenharia. Legal. Na WSP você chega aí até obra, não? Ou é outro time? Que você Não, eu fico só no. Aqui nos Estados Unidos, você sabe disso, né? É muito parado. segregado. Escritório é escritório, obra é obra e ninguém se Não, vê. mas é bom entender um pouco dessa parte de projeto, né? Inclusive, antecipando para vocês, a Jordana vai dar uma aula aí dentro da nosso programa de BIM ligado com IA, e pedir para ela Uhum, recomendei para ela especificamente essa interação, que eu acho que é uma interação muito interessante da gente entender uhum, as possibilidades de como que a IA. E de fato é isso, é o que você está falando aí, Jordana. A gente vê as capacidades, elas estão aí. O computer uhum, vision, né? O LiDAR, são tecnologias uhum, já antigas. Hoje, acho que o grande desafio é automatizar as soluções e aplicar numa determinada empresa. É a nossa grande dificuldade, inclusive, também, minha, com meus clientes, porque não é só tecnologia, é processo. São uhum, pessoas que estão ali no meio, que ela tem que entender o novo processo e ela tem que uhum, repetir aquele processo, porque se também se for feito uma vez, não for feito mais, a tecnologia é que leva a culpa do problema, mas na verdade foi um processo, né? Então, especificamente com BIM, o que você poderia dar um exemplo assim, especificamente no teu dia a dia de BIM, como que você usa o uhum. IA? Uma coisa que é bem interessante é que não é IA, é só inovação. Digital Twins, e você está bem conectado com isso. E quando você começa a explorar dentro, você começa a ver várias aplicações. Por exemplo, para quem não sabe ainda, Digital Twin é basicamente a cópia de um projeto real, porém dentro do seu computador. Então, você vai ter ali point clouds, que são nuvens de pontos, que vão te falar tudo que está ali na obra de verdade, as dimensões,
Assim como as fotos que o Alex mostrou, você vai ter as imagens virtuais desse ambiente. E tendo esses digital twins, o tópico é você ter informações tempo real do que está acontecendo nesse prédio. Então, por exemplo, você vai ter sensores que vão identificar o clima, ou sensores que vão contar quantos apertadas no toalete, no vaso teve, para calcular quanto de água que seu prédio está gastando. Então, basicamente, você quer ter um modelo que capte o quanto possível de informação para você ter esse controle e a informação para tirar insights. Por exemplo, você tem um ano já de Digital Twin, você tem um ano de informação de quantas apertadas do vaso foram dadas para você calcular quanto de água foi gasto. Então, a gente tem alguns projetos bem grandes, bem ambiciosos, que a gente está nessa fase de desenvolver os Digital Twins, porque essa é a caminhada do futuro. Quanto mais informação você tem, mais decisões você pode tirar. Isso está diretamente correlacionado com o BIM, Sim. porque BIM é Building Information Modeling. Então, você Tá. quer tirar a informação do seu projeto, você quer ter isso de forma digital para você poder controlar. Então, projetos ambiciosos, e aqui eu não sei se eu posso falar os nomes dos projetos, mas se eu estou falando de um projeto gigante aqui em Atlanta, você quer saber o que está acontecendo, você quer saber quando que você pode automaticamente levantar a cortina para salvar energia, para diminuir o consumo de luz, de água, de ventilação. Então, isso para a gente é muito Aí, interessante, né? infraestruturas vitais como hospitais, Uhum. aeroportos, estações de trem, né? Eu lembro, a gente estava E isso. fazendo Fala. Aham. Isso vem a IA, né? Porque se você tem informação sobre esses projetos, depois com essa informação você treina um IA, e aí para decidir qual vai ser a solução, você não precisa de uma pessoa, a IA vai te falar. Olha, essa privada foi mais eficiente do que a outra, vamos usar a privada número um. Qual o horário do dia que a iluminação é muito forte? A IA vai te falar. Baseado nos dados que você forneceu, a gente sabe que às 7 horas da tarde você pode fechar a cortina. Então, aí vai ter várias aplicações de IA, mas o obstáculo até então tem sido a informação para treinar esses modelos. Eu vejo dois desafios aí. Antigamente a gente tinha essa questão, coletar dado, tem que coletar dado. Eu mesmo falava muito, né? Tem que coletar dado. E por outro lado, algumas empresas começavam a coletar dado, não faziam nada com dado. Tipo, ficava lá, jogado o dado lá e ninguém fazia nada. Então, são dois grandes problemas que hoje está na mesa e a IA está só olhando assim, né? E aí, quem vai resolver isso aí? Porque hoje a gente já não tem mais problema de análise, né? Analisar, agora é a mesma coisa se você pensar assim, antigamente dar um Google aí, hoje é dar um GPT aí, né? Sei lá, se tem esse verbo já, né? Cara, você tem uma planilha de 200 linhas, daqui a... Bom, para mim já é, para algumas pessoas ainda não é, mas para mim já é natural pensar na IA, né? E é o que eu falo nos meus cursos, que é uma mudança de mindset, mais do que qualquer outra coisa, né? Que a ferramenta já está na mão de todo mundo. Então, se você tem muito dado, cara, hoje já o problema é gerar o dado, depois processar, a solução já está pronta. Já, OpenAI está aí, Gemini, né? Tá todo mundo quebrando a cabeça aí. E isso é muito legal que você está falando. Realmente, outros problemas que antigamente a gente tinha do Digital Twin, que tá bom, como é que eu leio o dado? Beleza, já tem números IoTs aí, sensores, 1000, né? E agora, para processar, a IA vai resolver. Então, muito legal. Vamos lá para o Thomas agora. Thomas, me fala aí. Tem use cases, fora o seu aplicativo, que absurdo, né? Você põe. Só que aquilo não é mágica, né, Tom? Você não faz mágica aí atrás, não. Deixa eu ver se bloqueou de novo. Acho que foi Ok, vai agora. É... IA não é feitiçaria, né? Tipo, como diz o outro, né? Tem, tem muita matemática e lógica ali por trás. Então, você botar ali o terreno, tal, botou o código e ia gerar um Revit. Primeira vez que ele me mostrou, eu falei, rapaz, cara, não tá sério comigo, não. Uma coisa tá errada nisso aí. Mas me fala aí, abre um pouco aí da sua visão, do seu lado, como é que você está vendo, e até seus clientes e tudo isso. Que maior impacto? E a IA como um todo, não a IA generativa, computer vision, machine learning. Abre aí a nossa mente. Eu vou falar dando um alerta de antemão que a minha fala é fortemente enviesada pela indústria da construção, especificamente da incorporação, tá? Que é onde a gente atua muito mais. Mas olhando sobre esse métier, sobre essa ótica, o que eu vejo, em especial os nossos clientes, assim, já utilizando e coletando muito benefício, acaba sendo muito óbvio.
E talvez por isso seja onde já esteja acontecendo muito. Eu acho que um dos pontos mais importantes do processo da incorporação como um todo, se não o mais importante, é a venda. E se você não faz uma boa venda da incorporação, se você não vende rápido, ó, acabou. O seu tiro, o seu ROI morreu. E onde eu tenho acompanhado muito de alguns conhecidos e alguns clientes nossos, é um simples uso de uma AI, um chat GPT quase, para a parte comercial, para fazer a qualificação dos leads, para fazer O atendimento do lead. o atendimento do lead. Legal. Parece tão simples, parece tão óbvio, é literalmente um chatbot, mas está evoluindo para ser mais do que isso. Está evoluindo para ser com essa questão de conexão com outras APIs e trazendo o conceito de agente. Quando uma pessoa começa a conversar com esse chat, você começa já a fazer a triagem de quem é essa pessoa do ponto de vista até financeiro, por conta de Open Finance e tudo mais. Conforme a pessoa vai interagindo, o cara vai falando, cara, quem é essa pessoa? Quanto de dinheiro ela tem? Qual que tá o score dela no Serasa? Eu, e dependendo dessa avaliação, ele vai tratar esse lead de uma forma e vai encaminhar para um tipo de financiamento. Dependendo, ele vai matar a completa conversa, porque ele sabe que de lá não vai sair nada. E dependendo, ele vai passar até para uma pessoa mesmo para fazer um atendimento mais personalizado. Então ele começa a conectar muitos pontos. Isso tem tido um impacto gigantesco em muitos players nossos, né? Então um simples chatbot que conecta com o Open Finance e dá e faz análise sobre o crédito, quer dizer, o score financeiro da pessoa e daí direciona um tipo de tratamento, já está usando, já está na prática. Muitos dos players, muitos dos clientes que a gente trabalha já utilizam. E falei, nossa, isso muda muito. Se atende em qualidade e em escala. E é engraçado que, tipo, as pessoas estão gostando de conversar com a IA, né? Elas estão abrindo muita coisa da vida. Eu tava conversando, não posso citar nomes, estava conversando com um dos diretores de uma grande corporadora daqui de São Paulo, e ele mostrando para mim os prints de umas conversas que aconteciam nos chats deles ali. Que a pessoa tava abrindo a vida inteira dela, e disso você extraía muito, muito, muito dado, muita informação. É porque a IA não fica aborrecida, não se estressa. A gente falou algumas coisas na Masterclass, fizemos alguns testes aqui, como o GPT melhorou agora a voz, né? Tá uma voz bem mais humanizada, né? É, Ela, ela engasga, ela dá aquela né, dá uma respirada. E quer dizer, hoje já não é mais robotizado. Você fala com uma IA, vai ser assim. Às vezes você nota, mas tem gente que não nota. Não vai notar. E essa parte da fonética só vai melhorar. Eu fiquei recentemente eu conheci uma IA chamada Sesame AI. Eu não sei se a Jordana já ouviu falar, mas é assustador, é absurdo assim. Ela fala como se fosse uma pessoa mesmo, parece do filme Ela, assim, né? E quando eu começar a conectar essas partes que carregam conhecimento de fonética também, não apenas o texto. Meu, você não vai. Uma pessoa leiga, uma pessoa comum, assim, uma pessoa do grande Brasil não vai perceber se é uma IA ou se é uma pessoa, ou não vai nem se importar caso saiba, assim. E fora o clone, né? Eu fiz o clone da minha voz, mostrei para eles aqui. Peguei uma aula de 2 horas, resumindo um podcast de 6 minutos, e ela começou a simular uma conversa entre eu e outra pessoa, né? E na verdade eu fiz o clone da minha voz, eu fiquei bem cético, falei, vamos ver o que vai rolar aqui. E absurdamente a qualidade, o meu sotaque, que o meu sotaque é estranho. Eu sou nordestino, que fui para o Rio, que morei em São Paulo, que ninguém sabe. Então eu tô no meio ali. Então ela não botou um sotaque paulista nem nordestino. É muito difícil não ver que sou eu, né? Aí imagina alguém que a gente conversou aqui, né? Aí vamos abrir dentro desse brecha que você abriu aí, vamos abrir dentro da nossa área aqui também, assistência técnica, né? Pós-obra, né? Essa parte, toda essa parte de relacionamento com o cliente, hoje já está na mesa aí, né? Tá na mesa aí, tá pingando aí, né? A bola tá quicando, né? E aí você conecta um LLM com APIs financeiras ali, eu acho que o impacto não apenas no negócio, mas na incorporação como um todo é absurdo. Por isso que eu disse, o que eu vejo que tem maior impacto é essa integração. Um agente que chama
APIs financeiras e conversa com uma pessoa e direciona até produtos financeiros, aí, produtos eventualmente. Isso Eu muda falo, muito o jogo. E é eu uma falo coisa sempre, óbvia, é um chat, é literalmente um chat, nada mais complicado que isso. sim, eu falo sempre da mudança de geração que a gente está vivendo, né? Acho que pelo que eu estou vendo, vocês dois são da Z, eu acho, né? Não sei. Eu sou milênio, É milênio? Tá. eu sou mais velhão. Então, eu sou na faixa do milênio ali também. Sou um milênio velho. Eu sou milênio médio. Você é milênio médio, né? Mas a geração Z está começando a casar, está começando a comprar casa. E tem um parceiro nosso que trabalha com steel frame aí no Brasil e fizeram uma loja 100% digital de casas, né? Onde você entra no metaverso e aí tem várias aplicações. Você pode caminhar o terreno, você pode caminhar o lote. Só que, tipo assim, o processo inteiro é digital. De seleção da planta, de seleção da especificação. Agora, isso eles faziam sem nem IA antes, imagina. Ele usava metaverso, usava realidade aumentada, imagina com IA agora. Quer dizer, praticamente você não precisa falar com ninguém e pelo contrário, você pode estar falando com alguém, é o próprio IA, conversando com você, te caminhando no processo de compra, te caminhando no processo de escolha de material, te caminhando. E que loucura é isso? Onde é que a gente vai parar com isso, não é não? Tipo assim, tudo que a gente está falando aqui já existe e já está sendo aplicado em alguma medida. É uma questão de gerar um projeto dentro de uma empresa, encontrar a empresa, como vai fazer o Merchan aqui, a Construlab, que ajuda, implantar. Porque a tecnologia já existe. O difícil já foi produzido por aí, né? Aí acho que é outro aplicação, uso de IA que eu vejo que tem potencial de impactar muito os negócios. Eu vou puxar um pouco a sardinha aqui pro lado da ArcGen fazer um pouco Olha de lá, pode merchan, puxar aí, não tem problema nenhum. A gente perdoa, né, mas, pessoal? mas é porque afeta diretamente no VGV, né? Então são duas coisas que são pilar da incorporação, a venda e o VGV no final do dia. É isso que move toda a brincadeira. Se você tem uma IA que prospecta terreno paralelamente numa velocidade absurda, e aí tem benchmarks, e é o que eu queria compartilhar, que é o seguinte: um arquiteto pegou um terreno para estudar e levou 90 minutos para fazer uma única opção de estudo, chegou em 202 unidades, e só. E quando rodou na nossa plataforma, sozinha, sem nenhuma interferência, levou 5 minutos para gerar 42 soluções. Só que o que importa, na verdade, não é nem a redução de tempo, é que a melhor dessas 42 soluções colocou 209 unidades. Tá, 7 unidades a mais. vamos processar de novo aí, vamos lá. E Achou, aí achou o terreno, aí o arquiteto levou 90 minutos para gerar um estudo com quantas unidades? 202. 202. Aí beleza. Esse aqui é o arquiteto. Aí você usou a tua ferramenta, em 5 minutos ela gerou 45 opções de plantas, é isso? De uso, 42 opções de projeto e a melhor certo? delas tinha 209 unidades. Ou seja, quantos a mais? É 7 a mais. 7 a Só que o mais. mais impressionante ainda é quando o arquiteto pegou para revisar de volta o projeto gerado pela ArcGen. E aí ele chegou em 220 unidades a mais. Quer dizer, 220 unidades. É Sério? basicamente 20 unidades a mais que ele conseguiu colocar respeitando as mesmas regras. Muito massa. 20 unidades vendido ao ticket médio de 350 mil dá 7 milhões, pagou a Arquigen para gerações, assim. Isso em um empreendimento. Olha o Aí poder de você impacto disso, né, Aí no você negócio. pluga isso no planejamento, né? Aí você já desenvolve planejamento, você já desenvolve orçamento. É o que eu falo, é o caminho digital, né, gente? É o caminho digital. Vai vir lá da prospecção, do estudo do projeto, aí você vai plugar no planejamento, você vai plugar na obra e vai seguir o caminho digital, não tem como parar, né? Você gerou o dado digital, é que nem a Jordana está falando. Imagina, isso vai caminhar para um BIM, que a tua plataforma vai para o Revit, digamos, vamos falar nesse ecossistema aqui, né? Ou seja, Sim, já vai iniciar isso digitalizado e as possibilidades são absurdas, né? São absurdas. é Muito isso aí. bom. Quer comentar alguma coisa, Jordana? Fica à vontade, viu? Interrompa a gente, fale aí, Eu tenho diga. alguns pensamentos sobre questão de custo com IA ainda, porque a gente foi tentar trazer custo para nossa ferramenta EcoCraft e a gente passou por alguns empecilhos. E esses são os mesmos empecilhos que os grandes jogadores, os grandes players, Autodesk, Bentley, Trimble, eles passam por.
custo é muito flutuante e existem vários custos para o mesmo material, digamos. O orçamento pode variar muito, a gente sabe disso. E esse é o grande desafio, por exemplo, você é um grande player Autodesk, usando a Autodesk de exemplo, eles não podem fornecer um orçamento se eles não têm garantia do que eles estão dizendo. E aí ela cria, né? Ela cria. Então é muito arriscado para um grande player vir com a solução que mostra custos. Mas isso Interessante. é ótimo se você está no espaço de startup e você é É pequeno, ótimo. porque você não vai ter a competição de um É isso grande aí que eu player. acabei de pensar. É, e acaba que a sua responsabilidade é muito menor, porque você é uma startup, menor do que a Autodesk. A Autodesk não pode ir lá e lançar uma ferramenta de custo se eles não podem garantir se o custo é aquele ou não. Então, isso permite para as Bom, pequenas explorarem melhor. E aí, quando a gente foi olhar de trazer dados de custo para a nossa ferramenta, EcoCraft, a gente passou por alguns problemas. Onde você vai coletar os dados? Qual é o provedor dessa informação? E não tem muitos aí fora, muitas empresas, plataformas que coletam dado de custo, porque é um processo, você tem que conectar com o fabricador, você tem que sempre estar fazendo o update dessa informação, porque custo muda todo dia, então é um desafio muito grande. E a gente viu a Trimble recentemente adquiriu uma empresa que fornece custo, então acho que eles já estão com essa ambição de criar soluções que fornecem custo de materiais, de mão de obra, e por aí vai. Mas o grande desafio é, de novo, a legal. informação. Aí tem a possibilidade de conectar, por exemplo, com o Azure, mas não é específico para esse. Então, tem algumas challenges no processo. Hum. Eu concordo com você. Hoje o que a gente tem visto realmente é o que eu falo para os meus alunos e a gente tem gerado até assistentes, então estamos começando a gerar e a gente quer implementar uma parte do ConstruView ali para pelo menos gerar, ou no back-end, né, gerar quantitativos. Que a variável são muitas, né? Eu falo para os meus alunos. Uhum, A variável é o projeto, o detalhamento do projeto, né? Porque você pega dois projetos, são dois tipos de detalhamentos, tem projeto bom, tem projeto ruim, né? Tem projeto mal feito, então tem muita variável. Se você olhar no Brasil, como funciona ainda no Brasil? No Brasil a gente tem banco de dados como o TCPO, tem o SINAP, né? Uma coisa é você gerar um valor de referência, e aí a pessoa tem que uhum, entender que é um valor de referência. Mas, de sim. fato, o preço da empresa tem que passar pela mão de alguém. Não dá para ser. A não ser que você viva de uma coisa muito assim, sabe? Vai lá. É que nem essa empresa do Sul, Casa Nova, né? Tipo, a Casa Nova, às vezes você põe até um índice por metro quadrado que aguenta ali um desaforo ou outro ali, né? É um preço médio. Mas quem vive, por exemplo, de reforma, esquece, não dá. Reforma, vai reformar um hospital de 5 andares, esquece. Você vai ter que revisar Uhum, linha por linha, amigo. Agora, se você faz só pintura, beleza, pintura tem metro quadrado, né? Quanto menor, hoje, por exemplo, tem uma empresa aqui nos Estados Unidos que ela troca só calha, só troca calha. E aí ela instalou uma IA, lógico, por trás ali rodando, então você entra no site dela, você já uhum, entra via satélite, vê a casa via satélite, aí uhum, a IA ajuda a calcular o perímetro, sem problema, até o próprio Google Maps já tem perímetro, né? E ali, o que ela vai fazer? Aí a pessoa seleciona três tipos, aí o dado, de onde vem o dado? Do cliente, né? O cliente fala assim, beleza, você quer calha preta, você quer calha metálica, aí o cliente seleciona o dado, certo? Aí o cliente seleciona o tipo, ou seja, as interferências, o cliente é que vai dar o dado. Se lá no final do contrato tá errado, foi o cliente que botou errado. Tipo, eu botei preto e quero branco, então desculpa, você selecionou errado. Então, como ele é só calha, ele já sai o preço e já assina uhum, contrato online, entendeu? Agora, como é que a gente faz isso num serviço mais complexo? Então, vai variar. É o que você está falando, uhum, varia, né? E quer dizer, hoje a gente consegue criar agentes. Se a empresa é organizadinha, e aí é entre aspas, né? Será que a sua empresa tem o seu centro de custo, aonde você sabe uhum, o seu preço? Porque se tem, aí é brincadeira de criança para IA. Ela vai comparar, o custo é teu, ela não precisa ir fora. uhum, Quanto custa o meu metro cúbico de concreto? Quanto custa o meu metro quadrado de alvenaria? Quanto custa o uhum, meu metro quadrado de steel frame? Esse é o melhor dos mundos, né? Você ter o seu custo. uhum, Agora, se você não tem o teu custo, você pede para IA wandering, né? Vai ao mundo, aí uhum. realmente tem que ter muito cuidado. Né? Mas é Ah, legal isso que não você está falando e faz todo sentido. As empresas não querem se responsabilizar.
Não, imagina, aí a pessoa ia ainda mais aqui na América, né? Quem já veio É, aqui na América sabe que quem mais paga processos. é advogado aqui, né? Você entra aqui, no Brasil é cerveja, né? Aqui é É. advogado. Você anda pelo Brasil, é propaganda de. Não sei, ainda é, gente? Ainda é cerveja ainda? Na minha Ah, época era no, cerveja. Ambev, Skol, todas brigavam pela mídia, né? hum, Aqui é fulaninho e fulano lawyer, fulaninho e fulano não sei o quê. Bateu, call me. Escorregou no trabalho, eu te consigo 1 milhão. Aqui é a mídia que tem na rua. uhum, Então, ninguém quer se uhum, comprometer, né? Por exemplo, você pega um software como o do Thomas, né? Eu garanto que uhum. isso é uma dor de cabeça para ele, essa questão de responsabilidade. Como é que você trata isso, Thomas? Você deixa o disclaimer? É um, são linhas finas ali no final, ou seja, nós não nos responsabilizamos. Como é que. que no final das contas, todo software tem que se eximir, gente, porque vai ter uma pessoa mexendo nisso. Como é que o dono do software vai se responsabilizar? Né? Fala um pouquinho Inclusive, a disso aí, gente viu Thomas. aí. Oi? A gente viu aí a Disney levando as multas gigantes, a ChatGPT pagando as multas gigantes para Midjourney, pagando as O multas gigantes Midjourney. para Disney, porque Sério? eles criaram personagens da Disney e eles não tinham direitos autorais para criar personagens da Hum, Disney. os Então, problemas que começaram os vai. processos com É, tá vendo? IA. Fala Tá aí, Thomas, o que, é que pegando. você pensa disso? Eu não estou preparado para isso. Ano Difícil de. passado, ano passado na Autodesk University, eles apresentaram um projeto bem bacana que a Autodesk estava promovendo, que eles estavam usando IA integrada no Revit, que pegavam quantitativos do Revit, por exemplo, quantos metros de parede você tem no modelo de Revit. E eles lançavam essa para chatbots, tanto para ChatGPT, Claude, qual mais? Gemini, Lama. Eles Mama. passavam por todas as IAs, todos os modelos de ML, LLM, e colocavam um modelo para verificar o outro. Então, que nem você fez no começo, o orçamento com o ChatGPT e o orçamento com o Cloud, eles, Hum, por exemplo, criavam primeiro no ChatGPT, passava pelo Cloud para verificar, isso é legal. passava pelo Llama para verificar, fazia tudo isso dentro do WSP, WSP não, perdão, AWS, que é a da Da Amazon. Amazon, cloud da É, Amazon. e aí eles usavam LangChain no momento, não tinha ainda outras opções na época, para sincronizar todas as IAs. Então, um IA confere a outra, e eles faziam essa configuração de uma verificar a outra para tentar reduzir O as erro. alucinações, o Isso. erro e ter uma precisão mais apurada. E aí, por exemplo, tendo essas IAs, você poderia perguntar, por exemplo, quantos litros de tinta eu preciso para pintar esse projeto? Quanto vai me custar? E aí, como eles tinham um IA verificando a outra, a precisão era bem maior do que usando Toda. só o Pode ChatGPT. imaginar. Não, hoje, nos nossos testes, já sem muita automação, a gente está começando a brincar Uhum, com automação. Já é grande, imagina. Eu faço o teste, você vê aquele teste, uma foto sem resolução, com muito pouca informação. Agora você imagina usar os dados do ConstruView com fotos 360, fotos estáticas, fotos layout, medida. Quer dizer, a possibilidade de erro é muito, 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 muito pequena. Porque basicamente você está dando dado para ele. Ele nem precisa pensar muito, é só olhar ali a uhum, cota, entendeu? Então, assim, você manda uma foto daquela, a possibilidade de risco, de erro, de quantitativo é muito pequena. Tá? E uhum, aí você imagina, ainda você cruzando o dado, isso aí é muito legal mesmo cruzando com 2, 3, que é hoje com a gente é muito possível, isso aí é bacana mesmo. Mas é o que você está falando, né? É mais a questão, uma solução de usuário do que uma solução comercial. Vai ser interessante uhum, observar aí como é que os grandes vão caminhar nisso aí. uhum. E aí vem outra questão, né? Os dados que você estão fornecendo, por exemplo, o modelo de Revit, estão certos? A Isso, gente sabe que os modelos de Revit é sempre uma bagunça, né? Então, é assim, verdade. tem os problemas, mas que nem você falou, a precisão tá vindo tão melhor. E eu acho que o grande jump foi quando veio o ChatGPT 4o Sim, e os parâmetros, as respostas vieram, assim, muito melhor. bem melhor do que um ano atrás. E quando eles apresentaram esse modelo da AWS, que usava vários modelos para um verificar o outro, foi antes do ChatGPT 4o. Hoje eu acho que você consegue só usar o Muito 4o e ter melhor. uma precisão muito melhor do que eles tiveram um ano atrás. É porque agora com essa capacidade dele de ser Raciocinar. uma LLM nativa, não só raciocínio, mas de compreender a imagem, né? De gerar a imagem e de trabalhar a imagem,
Ou seja, ele melhorou muito a capacidade também de interpretar a imagem, né? Então, Uhum. antigamente você colocava uma foto, já era muito bom, né? Mas hoje melhorou muito mais. Então, através de uma simples imagem, ele consegue mensurar, ele consegue identificar muito mais informação que o olho humano não tem noção, entendeu? Essa é a grande questão da IA, né, galera? A gente tem que usar a IA do que a gente economizar nosso poder cerebral, né? Porque no fim do dia a gente está exausto, porque gastou a massa encefálica ali o dia inteiro. A gente tem que botar a IA para processar esse volume de dados gigantesco. Eu lembro que quando eu cheguei na ONU em 2014, 14, não, 15. Eu fui me dado uma tarefa que se tivesse IA eu tinha resolvido assim. Ia para o almoço, voltava. Era um histórico de assistência técnica de obras do mundo inteiro, que eu estava no setor, vamos falar assim, no setor de engenharia da ONU, de gestão de projetos. Então, o mundo inteiro ligava para escalar problemas de infraestrutura. E nisso foi feito um log dessas ligações. Imagina que manual, não foi nem automatizado, tá? Quem atendia ia lá no formulário e preenchia qual era o problema, quem ligou, qual foi a solução. Eu cheguei lá e mandaram esse arquivo para mim, Bluft, falar assim, olha, eu quero que você trate esse dado e traga para a gente um relatório dos 7 maiores problemas e um plano de ação, enfim, era um trabalho meio que consultoria. Amigo, eu sofri. Eu sofri para poder tratar aquilo ali, gerar aquilo ali num formulário, colocar tudo num formulário digital para poder criar percentual e chegar nos top 7. Mas, tipo assim, mas não é top 7 problemas, é o top 1. Quantos por cento o top 1 era? Vamos lá, de todas as ligações, o top 1 era 21% ou era 50% mesmo? Aí eu comecei a tratar, eu levei acho que 15 dias. E isso é o tipo de problema hoje que você, num clique, né? Você resolve isso. Ou seja, a gente não precisa mais queimar neurônio para analisar dado. Né? Fornecer o dado, usou o potencial computacional dele para não olhar fora, e essa é a grande pegada. Né? Não olhar fora, você tem que limitar ela para que ela. E não olhe fora, é naquele dado que você dá. A precisão daquela análise é muito grande. Né? Você Uhum. praticamente elimina a potencial de alucinação. Quando é que ele alucina? Quando é que ele alucina? Quando ele não tem a resposta, e aí você força uma barra e ele não vai deixar você sem resposta. Aí ele Uhum. começa wondering, né? Ah, que legal, muito bom. Estamos começando a falar dos pepinos. Essa é a próxima pergunta, mas a gente já se antecipou, né? Vamos falar, como agora troquei bastante com a Jordana, eu vou voltar pro Thomas. Thomas, futurologia, tá? Não tem certo, não tem errado, não tem assim, você falou, não, ninguém, por favor, ninguém nos cobre. Vamos falar de futurologia, olhando para frente aí os próximos 3 a 5 anos. Eu sei que é impossível, mas enfim, ou se você quiser falar menos tempo, o que que você acha aí? Que vem por aí que pode trazer mais disrupção do que a gente já está vendo, né? Imagina. É, fala aí os teus pensamentos, o que, que você comenta dentro da tua empresa, com teus clientes, o que, que você está esperando aí nos próximos anos, o que, que você está mais animado, o que, que você está preocupado, enfim, fica à vontade. É difícil essa pergunta, né? Eu acho que quem disser que sabe o que vai acontecer nos próximos 3, 5 anos, não apenas na parte de IA, mas de tecnologia, não sabe o que está falando ou está mentindo, assim. Tá evoluindo muito rápido as coisas. Quase que a cada mês sai um novo modelo, sai uma nova disrupção, uma nova tecnologia, uma nova forma de se trabalhar IA. E o valor dos investimentos cresce exponencial nessa área também, seja em data center, seja em energia, seja em IA, seja em outras tecnologias. Então, com o mundo inteiro olhando para isso, cada vez com mais recurso, cada vez com mais atenção e percebendo cada vez mais impacto, meu, sei lá, pode parar em qualquer lugar isso. Às vezes dá para chegar até numa IA geral, assim, né? Não sei. Mas tentando um horizonte um pouco mais próximo e sendo um pouco mais realista, começou o grande boom de popularidade de IA com as IAs generalistas ali, que sabe um pouco de tudo, nem é muito assertivo, mas sabe geral de tudo e alucina. É tipo um canivete suíço, assim, serve para tudo.
E aí, a partir daí começou a surgir IAs um pouco mais especializadas, que sabem de contextos muito, muito específicos e nada mais. E agora essas IAs muito específicas estão sendo utilizadas, reutilizadas para treinar as grandes IAs, que vai melhorar e vai aprender com o expert. Depois vai ficar numa versão genérica melhor, que vai depois ser utilizada para uma outra startup para gerar uma IA especialista de novo, um pouco melhor, e isso vai ficando recursivo e vai entrando numa loucura. E eu fico imaginando, né? Tipo, o BIM tá aí há mais de uma década e ainda não se consolidou na construção. Porque não é apenas tecnologia, metodologia, é super complexo. Às vezes eu tenho um pouco a esperança que talvez seja a IA a peça tecnológica que faltava para viabilizar o BIM de verdade, sabe? O BIM, os dados do BIM, a estrutura de dados do BIM é uma estrutura de grafos, assim, super complexo de processar, super pesado. Com esses modelos de LLM, ele consegue tornar isso muito mais acessível, muito mais fácil, muito menos técnico. Então, talvez dê para dar finalmente viabilizar de fato a plenitude do BIM. Eu estava falando ali do scan e tudo mais. Imagina se você tem uma IA que consegue entender de maneira genérica um contexto ali, aquela foto que você mostrou aí fez o orçamento. Mas além dessa IA, você tem uma IA especializada que só sabe sobre luminárias. Sabe tudo sobre luminárias. Outra que sabe tudo sobre janelas. Outra que sabe tudo sobre piso. Outra que sabe tudo sobre uma louça de porcelana da China. Super especializada. E todas elas trabalhando em conjunto. Todas as especialistas sendo orquestradas por uma mais generalista ali. Será que talvez de uma simples foto de um celular a gente não consegue chegar a um modelo BIM disso tudo, detalhado e enriquecido com dados? Eu acho que nós não estamos nisso ainda, não estamos perto, mas eu tenho uma esperança alta que de 3 a 5 anos alguma coisa nesse sentido deve começar a acontecer. Nossa, não tenha dúvida nisso. Bom, eu não vou dar minha opinião agora, não. Jordânia, vamos lá, você agora. Bola, a batata quente está na sua mão agora. O que que vem por aí? O que que você está animado aí? Opa, de novo. Olha lá. É que eu deixei em mudo que quem estiver falando chama a gravação, vai, a câmera. Vai lá agora. Eu vou compartilhar aqui informações, não vozes da minha cabeça, mas assim coisas que eu vi acontecendo Boa. e até comentários aí de grandes desenvolvedores dentro aí do desenvolvimento das IAs e tudo mais. E aí eu falo ChatGPT, Anthropic, Meta e por aí vai. Atualmente a gente vê que a implementação de IA veio muito no parte de software. Então a gente vê todo dia uma ferramenta nova sendo criada, os modelos ficando gigantes, o investimento gigantesco em data centers, na área de energia também, e eu vejo isso acontecendo que a WSP faz muito data centers e a parte de eletricidade de energia, e as previsões, pelo menos aqui nos Estados Unidos, para os próximos anos, é um investimento massivo, quando a gente fala de área de construção, em construção de data centers, a área de energia, e aí vem energias sustentáveis ou não sustentáveis, e o terceiro setor viria ali a healthcare. O primeiro, data centers com energia, e depois vem healthcare, comercial, tá lá no final. E esse investimento já fala para a gente o interesse, né? Tornar as IAs ainda mais potentes, e aí a gente está falando principalmente na parte de software. A segunda onda que vem é o hardware. Você tem o software, agora você precisa do hardware para tornar o software ainda mais potente. E eu lembro, eu estava em uma apresentação da Microsoft, e na data eu perguntei, da NVIDIA, era NVIDIA com Microsoft, isso tem um ano essa apresentação. Eu perguntei, e aí, como é que tá os supercomputers? Esqueci o nome agora. Quântico. Ah, quantum computer. E aí, como é que estão os quantum computers? Perguntei assim no meio da audiência. Eles, não, a gente tem o desenvolvimento dos quantum computers, mas a gente está esperando aí para 5 anos daqui para frente. Não deu um mês, a Microsoft apresentou o quantum computer. E meu medo é, quando o quantum computer se popularizar, a venda for maior, e a gente já vê isso acontecendo na China hoje, isso vai impactar todo mundo, porque tanto quesitos para bom quanto para ruim. E a gente fala, para que o quantum computer vai ser usado? A gente fala aí em solução de doenças. Doenças que você levaria milhares de anos para encontrar cura, você vai encontrar a cura em um dia.
produção de vacinas. E aí, tanto para o bom quanto para o ruim, qual que é a parte ruim? Senhas, vão furtar suas senhas em segundos. Então, vai ser um impacto muito grande. Eu estou ansiosa para ver como isso vai ser, um tanto com receio também. Mas assim que os quantum computers se popularizarem, eu acho que a parte de hardware vai se mover drasticamente. E outra questão do hardware, que é a onda que está vindo agora, na China já está bem forte, é a questão de robôs. Os Estados Unidos não está longe de se comparar com a China em questão de robôs. A China tem, eu tenho os números para isso, mas assim, no gráfico, a China é muito mais avançada que qualquer outro país. Então, na China, você está falando de construções 100% automatizadas por robôs. Você tem robô fazendo a pintura, máquinas de 3D, imprimindo a casa. Então, a China está bem mais evoluída nesse sentido, mas os robôs vão vir forte nos próximos 3 anos e eu não duvido que isso vai afetar muito o mercado. E a gente, na parte de transporte, a gente já vê carros automatizados tirando profissionais de Uber, tirando profissionais de delivery de comida, e obviamente isso vai afetar também a área da construção. Isso vem a curar um déficit que hoje a gente está falando de 500.000 de funcionários em déficit, em falta, para a construção civil. Então, Na tendo América robôs só, para né? auxiliar na Na construção civil, América. isso vai ser muito bom para os Estados Unidos. É, só na América. Fora Europa, Oriente Médio, Ásia. É uma crise. Até Brasil, hoje em dia, o pessoal reclama Uhum. de crise de mão de obra. Então, ao mesmo tempo que a gente vai ter uma leva de profissionais perdendo os seus empregos, a gente está já curando aí um déficit gigantesco que está tendo. Mas aí a gente vê, né, como é que o mercado vai se adaptar. Eu imagino que assim que tiver um desemprego em massa, e isso vai acontecer sim, a gente vai ter um rebalance. Então, a gente talvez comece a falar de trabalhar 4 dias por semana, ou talvez falar de um salário mínimo, um bolsa. Nos Estados Unidos a gente não tem um Bolsa Família, mas um salário mínimo geral, tipo, o mês que você seja desempregado, você vai conseguir viver. Eu acredito que isso vai acontecer em pelo menos 5 anos, minha opinião. Muito bem. Ó, eu estava assistindo a entrevista com, eles chamam Godfather do IA, né, Geoffrey Hinton, no Diário de CEOs. Não sei se vocês conhecem em inglês, é um londrino. E, enfim, ele trabalhou no Google, saiu, enfim, hoje ele tem uma missão de falar muito sobre o IA, né? E eu gosto de assistir todo mundo, tá, gente? Eu não assisto só quem fala bem, não. Assisto quem fala bem, assisto quem fala mal, enfim. Eu acho que como qualquer outra tecnologia, vai ter gente usando pro bem e vai ter gente usando pro mal, né? É aquela história, você para de usar a internet porque tem gente hackeando outras? Não para. E outra, não é nem uma questão de opção sua, você não tem como viver sem internet hoje. Você vai ficar sem online banking, você vai ficar sem falar no WhatsApp. Então, a IA é a mesma coisa. Então, assim, não use o pretexto negativo da IA para não estudar IA, porque se tem risco por aí, o risco maior vai ser para quem nem entendeu o que está acontecendo, entendeu? Risco maior vai ser para quem fala assim, o que aconteceu? Tipo assim, dormiu, 5 anos passou e esse vai ser o risco maior. E uma coisa que esse cara falou, ele falou um negócio muito interessante. O cara perguntou assim, o que é que eu mando a minha filha estudar? Aí ele falou assim, para virar encanador. E aí é uma coisa, até parei para ficar meditando, pensando nisso. E ele falou o seguinte: ó, vai levar um tempo ainda para IA trabalhar com as mãos com a mesma precisão que um ser humano. Isso é fato mesmo, né? Então, assim, para IA, a não ser que seja, vamos lá, fábrica é uma coisa, né? Você vai em fábrica, aí é automotivo. Mas a realidade é que a nossa construção não tem padrão, né? Não tem como prever onde um cano está entupido numa casa, ainda mais a quantidade de residências antigas também, esse é o problema, né? Porque tudo que é novo pode ser padronizado, mas e as milhares e milhares e milhares antigas? Quem é que vai consertar isso? Não tem planta, não tem BIM, não tem nada, né? Então, realmente, isso aí não vai levar muito tempo para ir a conseguir fazer manutenção de casa, né? Então, realmente, assim, a gente vai observar um gap, né? De áreas onde a IA ela vai ter problema, vai ter dificuldade de entrar, a não ser que. E outra, a construção é fragmentada, ela é heterogênea, ela enfim, você pega as 15 maiores empresas, o resto é 85% é pequeno e médio. Então, eu acho que é uma mistura aqui de ameaças e oportunidades, né? Acho que para quem está nessa sala aqui,
Tem muita oportunidade. Haverá gente com dificuldades nos próximos 5 anos? Haverão. Principalmente quem trabalha com dado. Porque hoje o dado, gente, processamento de dado, é que nem o Thomas falou, a Jordana também. Daqui a 5 anos vai ser muito, muito difícil a IA não produzir qualquer documento de engenharia e arquitetura. Qualquer. Melhor do que todos nós. Muito difícil. Certo? A IA, ela não assina, ela não tem CREA, ela não é um PI. É muito difícil. Porque é digital, é dado. Tá? Isso aí é fato. Então, geração de consultoria, projeto, orçamento, cronograma, tudo isso que a gente está estudando hoje para implantar, isso aí vai ser muito prático daqui a 5 anos, 3 anos. Então, e é uma coisa que eu falo, e a gente foca nos nossos estudos, essa é a parte principal que a gente foca. Geração de viabilidade, análise, resumo, busca de código, avaliação de código, comparação de sistema construtivo, geração de lista de... Enfim, tudo que é dado. Isso aí é... Né? Daqui a pouco vai ser... É que nem aquela história, você perguntar a alguém aqui, pode ser, ainda usa prancheta, né? Daqui a pouco vai ser mais ou menos por aí, né? Tipo, você não usa IA para gerar todo esse volume de dado, guarda dado, analisa dados, isso aí vai virar trivial, mas não é muito longe não, tá? Assim, é uma questão de meses a ano. E não por falta da tecnologia, mas por falta da disseminação e por falta de ter muita gente fora do digital na construção de engenharia e arquitetura. Pega, por exemplo, só essa questão da diferença de gerações. E aí eu falei até na Masterclass anterior, que estava na Alemanha, na Baumann, e aí muito do que o Thomas falou também me lembrou dessa palestra, era um alemão falando do que eles estão testando em laboratório lá, que até de visitar a universidade deles, seria ideal, que eles estão fazendo o laboratório do ideal, vamos lá assim. E segundo a simulação dele, é uma mistura de IA, robótica e ser humano. Essa conjunção é o ideal, né? Porque quando você usa só o robô, o resultado é só IA, mas quando você põe o humano, e o que o Thomas falou bateu em cima, né? Quer dizer, o ser humano, o arquiteto, começou, deu ruim, o IA dele produziu, aí ele viu, né, o racional do IA, e aí conseguiu produzir mais ainda. Isso eu achei interessante, né? Ele chegou 205 apartamentos, depois foi para 200, não lembro agora, 12, e aí depois o arquiteto sozinho chegou a 220. Foi isso mais ou menos isso, Thomas? Né? Bem por aí, bem perto. Isso Foi aí. por aí. Mas você vê, é justamente a lógica que ele estava pregando, que é você tem que colocar o profissional no meio do sistema, põe a robótica, põe a IA. Isso aí seria o ideal e alguns testes estão partindo para isso. Aí me levanta um engenheiro alemão no final e ele tinha uns seus 60 anos plus, tá? E aí o cara fala assim, vem cá, como é que vocês vão treinar esse pessoal que vem aí nisso aí? Porque a gente já tá, tipo assim, a gente já tá fora do jogo. E aí, cara, aquilo ali foi uma ficha que caiu para mim. Quanta gente não tá pensando a mesma coisa, que já tá fora do jogo, que não tá nem tentando se atualizar. E não é nem idade, tá? Porque se você ver nas nossas turmas, eu tenho de toda a idade. Tem já teve em turma minha com 80 anos. A questão é aqui. A questão é aqui, porque muita gente já desistiu até do BIM. O cara fala assim, não quero nem estudar mais BIM. Então, essa dificuldade é que vão ser barreiras que nós vamos encontrar no caminho. Vai ter gente se sentindo ameaçada, vai ter gente se sentindo à margem, vai ter gente se sentindo que perdeu o bonde da tecnologia. Perdeu o bonde. E isso vai acontecer em todos, e não é só Brasil não, tá vendo? Eu estava na Alemanha, um país pelo mundo. O cara levantou assim, ele não perguntou assim, onde é que eu me treino nisso? Né? Onde é que eu faço um curso disso? Não, ele falou assim, como é que vocês vão treinar esse pessoal novo aí? Então, isso para mim foi um choque de realidade, que em todo lugar vai ter uma galera à margem da digitalização. E aí não é só uma galera, são empresas inteiras, porque às vezes é o dono da empresa que tem essa mentalidade. Né? E se o dono não implementa IA, não adianta, o funcionário vai usar o chat GPT ali só para resolver o probleminha dele. Então, aquela empresa, daqui a 3, aí não são 5 anos não, tá? De 2 a 3 anos, nós vamos ter uma disparidade no mercado que, se hoje já existe, ela vai virar abismal, assim, entendeu? Ela vai virar, assim, muito grande. Daqueles que ficaram à margem e daqueles que tentaram se esforçar minimamente para acompanhar a evolução. Porém, a mensagem que eu acho que fica aqui é a atualização constante, né? Ficar alerta. Tentar entender o racional, tentar colocar no seu dia a dia. Porque, de novo,
se vão haver baixas, muito vai acontecer por falta de, como é que a gente chama awareness em inglês, né? Não sei como é que traduziria o português, falta de consciência, talvez, né? Do que está acontecendo, a percepção, talvez, do que está acontecendo. Vamos lá. Vou para o Thomas agora. Thomas, o que um engenheiro e um arquiteto daqui a 3 anos precisa focar em estudar agora? Para ele estar pronto, ou pelo menos dê dicas aí, né? Eu sei que a gente não tem as respostas. Tem coisa que a gente não sabe todas as respostas, mas tem coisa que a gente tem uma ideia, né? O que eles têm que focar em estudar, em aprender, em estar atento? Uma época que, eu vou dizer mais específico da arquitetura, assim, mas Tá bom. porque eu tenho menos É, contexto na engenharia. eu não separo arquiteto e engenheiro nos meus eventos porque a gente é muito misturado. Então, o jeito, eu preciso entender o processo do arquiteto, porque o engenheiro vem logo depois. Entende? E se ele não entende o processo do arquiteto, ele não consegue dar feedback, e vice-versa. Então, eu não separo, eu te faço evento para a comunidade, entendeu? Então, fica à vontade. Eu acho que teve uma época que o profissional de projeto assim começou a ficar muito obcecado e a minha geração passou muito disso em aprender software assim. Você queria aprender o CAD, você queria aprender o Revit, o ArchiCAD, o Tekla, o 3D Max, o V-Ray, você queria aprender todos os softwares que existiam, o Excel e tudo. E também uma geração atrás tinha você estava obcecado assim, e acho que até hoje um pouco em, em ser o melhor, o mais especialista de uma coisa muito específica ali, arquitetura hospitalar, arquitetura de varejo, engenharia estrutural de concreto para fundações profundas, um negócio muito, muito específico. Você queria aprender técnicas, assim, você queria aprender especialidades, né? Eu acho que não só com IA, mas com o avanço das tecnologias, está cada dia mais fácil você ter um assistente pessoal seu, às vezes até customizado só para você, que é um especialista em muitas coisas. Você pode ter múltiplos assistentes, cada um especialista em uma coisa diferente. Às vezes você não precisa ser mais o cara que sabe Revit, mas você está conversando com o seu especialista de Revit do lado ali. Às vezes você não precisa ser o cara especialista em fundações de concreto para escavações profundas, mas você tem o seu assistente pessoal especialista nisso. Então, eu acho que vai ganhar muitas pessoas que são generalistas e capazes, assim, de conectar pontos, de desligar as coisas, mas não tem profundidade em muita coisa. E é isso acho que volta muito pro fetiche do arquiteto em específico, que é o tal do homem vitruviano. A gente sempre teve isso, né? O arquiteto quer ser filósofo, quer ser sociólogo, quer ser urbanista, quer ser engenheiro, quer ser artista, quer ser tudo. E no final não é nada, né? Porque ele virava generalista de tudo. Mas talvez com IA isso seja possível. Talvez com IA a gente consiga ser esse homem vitruviano. Porque a gente vai ter um parceiro tecnológico que consegue dar profundidade de conhecimento e a gente fica só na orquestração, assim. Então, hoje em dia, por exemplo, o arquiteto não precisa mais saber renderizar. Dane-se o V-Ray. Você faz isso muito fácil. Você não precisa mais saber editar um vídeo. Porque agora você tem um negócio que gera o vídeo para você, então não precisa me preocupar mais com isso. Você não precisa mais saber escrever memorial descritivo, porque tem uma IA que consegue fazer isso para você. Você não precisa saber mais ser o cara que sabe de legislação para buscar o que você pode fazer. Você tem um consultor ali de textual que te diz tudo. Então você consegue dedicar em coisas que de fato te interessam, você consegue dedicar em conectar diferentes pontos, ver o que faz sentido orquestrar assim. Eu acho que hoje em dia, você buscar ser um especialista de uma única coisa, sabe? Tipo, ser um pós-doutor em um único assunto. Se sua ambição não for uma ambição de profissional acadêmica e sim profissional, eu acho que você tem chance de rodar. Só que se você querer ser um generalista que sabe um pouco de tudo e sabe consultar muito bem os seus assistentes pessoais, acho que você vai se dar bem, né, nessa próxima geração. Muito bom, muito, muito bom. Concordo com o seu sentimento, né? Eu costumo falar, usa a IA um pouquinho acima do teu conhecimento, ela para te ajudar a subir o nível, né? Mas não vai também muito longe para você não tenha nem noção do que você está fazendo, né? Tipo, vou pedir para ela projetar um rocket aqui, esquece, você vai se dar mal, né? Mas exatamente o que você está falando, né? Você vai ter ali um limite, mas sobe um pouco ele, né? Vai indo no limite
do teu conhecimento genérico, e é sempre aquela história, né? É o que você falou. Vou ser especialista, cara, você sintetizou muito bem. Muito bacana. Jordana, vamos lá. O que a galera tem que focar aí, a atenção aí nos próximos. Vamos falar, não vamos muito longe, não, vai. De 1 a 2, 3 anos aí, para se diferenciar no mercado. Eu acho que o conceito aqui nem é novidade, mas a gente fala muito de seleção natural, né, que é um conceito milenar, e acho que a regra aqui vai ser adaptação. E isso eu vi acontecendo na prática, a implementação de IA em escritório de arquitetura. Muita gente estava com medo de implementar IA para fazer os renders, tal como o Thomas falou. E não foi nenhuma opção para a gente, na Perkins na época, falar que a gente não ia adotar IA, porque os próprios clientes passaram a cobrar. Então, se você não faz, você perde o cliente. Então, não é opcional, você vai ter que se adaptar. E o cliente vai requerer isso. Se você não se adapta, você perde o cliente, você não sobrevive ao longo prazo. Então, acho que para se manter no mercado nos próximos anos, você vai ter que se adaptar, e a não vai ser opcional, vai ter que ser parte, e quem se adaptar mais rápido vai garantir o espaço. Esse é o meu pensamento aqui. Excelente, excelente. Concordo com o que os dois falaram, né? É adaptação, é rapidez, é sintonia. Não adianta você querer mergulhar muito fundo numa coisa, porque realmente amanhã a IA vai estar especializada naquilo, né? Muita gente estava fazendo doutorado aí em 2022, né? Quando saiu o GPT, né? Teve muita gente ali depressiva ali, porque o cara passou 4 anos estudando negócio e de repente foi lançado uma parada que resolvia os problemas que ele... Então, assim, muito cuidado, tenha sempre a visão geral. Eu gosto muito da visão de mapa, né? E aí, beleza, no mapa eu vou especificamente no que eu estou precisando ali. E outra coisa que o Thomas estava falando, eu pensei aqui comigo. Isso é uma coisa que talvez aconteça no Brasil mais do que aqui nos Estados Unidos, porque a nossa legislação brasileira, pelo menos permitia, não sei agora, que o engenheiro projetasse a arquitetura até um limite, né? E vice-versa, o arquiteto execute obras. Então, o que vai acontecer? Aconteceu isso no passado, na minha geração ali. A gente viu uma mistura, né? Arquiteto em obra, engenheiro. Então, assim, quando a coisa aperta, cada um faz o que dá, né? Então, a IA, ela vai possibilitar engenheiro projetar como um arquiteto, principalmente as coisas mais básicas, né? E vice-versa, a IA vai possibilitar o arquiteto ir mais fundo, às vezes um pouquinho na elétrica, ir mais fundo, um pouquinho em estrutura, e isso vai acontecer. Que nem o engenheiro mecânico que você vê na obra fazendo a parte metálica. Então, essas barreiras de profissão, se a lei do país permite, vai acontecer. Vai acontecer, né? Agora, por exemplo, os Estados Unidos já é um pouco diferente aqui, né? Na Europa já é um pouco diferente. Mas, em termos de limite de conhecimento, a gente não vai ter mais tanta barreira assim, porque a IA vai nos possibilitar. Excelente, acho que é isso. Vou agradecer a participação dos nossos panelistas aí. Segurei vocês até agora aqui. Vou agradecer a participação, depois eu vou ficar com vocês explicar um pouquinho do curso que a gente vai começar amanhã. Mas obrigado, inclusive Jordano já falei, vai dar uma aula para a gente no nosso programa. O Thomas eu convidei para ele nos dar aí mais uma palestra sobre, principalmente, design generativo, né, com a visão dele de design, o que está acontecendo, ele trazer um pouco a visão dele de mercado, isso a gente vai agendar mais para frente. Mas agradeço, Jordana, obrigado pela participação. Obrigada. Vejo você numa próxima, depois que assim que for pro ar no YouTube, eu mando o link para você. Thomas, obrigado. Perfeito. Obrigado pela Muito participação. A gente se vê numa próxima. Eu que agradeço, obrigado pelo convite, foi um prazer, gente. Boa noite. Valeu, grande abraço. parabéns pelo trabalho aí dos dois, incrível, adorei conhecer mais. Parabéns também, Jordan, foi um prazer te conhecer. Valeu, gente. A gente se fala, hein? Grande abraço. Valeu, pessoal. Obrigada, tchau, Tchau, tchau. tchau.